Oi, gente, bossa nova, que maravilha! Ser brasileiro é bom demais, né? Meu nome é Janine, eu sou brasileira, uma brasileira vivendo na América há alguns anos, sou casada com um cidadão americano, tenho 2 filhas americaninhas lindas, fui professora no Brasil durante 20 anos de inglês, e isso me deu um background muito legal para viver aqui, me comunicar, né? Ter uma vida mais confortável, já que eu posso me comunicar sem nenhuma barreira. E tô aqui começando meu canal com vocês, que já estava no meu coração há muito tempo. Quero compartilhar muita coisa legal do que é ser brasileiro vivendo na América. Mas eu queria começar o canal falando para vocês uma coisa que tá no meu coração já há um tempinho, que é a questão da informação. Como eu domino os 2 idiomas e tenho acesso à TV americana e também à TV brasileira, eu tenho esse privilégio, né, de ver como a informação é passada aqui e como ela é repassada pela mídia brasileira para os brasileiros. E como essa informação nem sempre chega da mesma forma e como ela nem sempre é repassada de uma forma imparcial, né? Ou seja, ela chega de uma forma diferente. E isso tem me deixado triste, porque eu tive a experiência assim que eu cheguei no país, de vir com um preconceito, um conceito formado pela mídia brasileira, que era onde eu tinha informação sobre os Estados Unidos, e eu tinha uma informação, um conceito bem diferente do presidente, por exemplo, o atual presidente americano, do que eu tenho hoje. Então, e eu vejo hoje amigos e família dizendo e usando as mesmas palavras que eu usava quando eu cheguei aqui, porque tem acesso à mesma informação que eu tinha antes. E aí isso me deixa triste, porque eu acho que todo mundo hoje em dia tem que ter acesso à informação no mundo de hoje, né? E eu queria usar esse meu privilégio para compartilhar com vocês, para que vocês possam decidir por vocês mesmos, tá? Pensando nessa questão de manipulação da informação, eu fui buscar alguns artigos que me dessem um suporte sobre essa minha constatação de que essa informação está sendo veiculada de forma diferente. E eu queria compartilhar com vocês só 2 trechinhos bem pequenininhos. Eu peguei um artigo da OAB do Mato Grosso, que foi escrito pelo advogado José Ricardo Costa Marques Corbellino. Ele é vice-presidente da Comissão de Direito Penitenciário e Execução Penal e relator do TDP da OAB do Mato Grosso. No artigo dele, que se chama A Má Influência da Mídia na Sociedade, tem um trechinho pequenininho que eu sublinhei que diz o seguinte: as informações recebidas pelas mais diferentes mídias, principalmente pela televisão, exercem forte influência nos hábitos e costumes da população, com grande poder de manipulação, ditando regras de conduta e de consumo, constituindo-se num importante veículo de transmissão de informação e de formação de opinião. Mas não satisfeita só com esse artigo, achei outro artigo aqui bem interessante que eu quero compartilhar com vocês, que foi da revista Movimento, escrita pelo jornalista Vanderlei Tenório. E o título do artigo é A Mídia como Ferramenta de Guerra e a Arte de Manipular. E ele começa o artigo com esse trechinho que diz o seguinte: muitas vezes nossas opiniões nos foram habilmente sugeridas pela manipulação da mídia, sem que tivéssemos plena consciência disso. A mídia usa métodos sutis para implantar crenças em nós, enquanto nos faz acreditar que elas nos pertencem, que nós as escolhemos. Nesse viés, as motivações para a manipulação da mídia podem ser diferentes, mas na maioria das vezes visam a criação de cidadãos submissos. E não é isso que a gente quer, né? A gente muitas vezes, como aconteceu comigo, eu tinha uma informação e eu tinha uma opinião que eu achava que era minha e depois eu fui descobrir que não era minha. Foi informação e uma opinião que foi passado para mim e eu simplesmente aceitei, né? Então, pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a questão, dia 4 de julho, o presidente Trump,
os Estados Unidos, né, o Congresso e o Senado, aprovaram um grande pacote de leis, né, um projeto de lei, na verdade, e eu queria comentar alguns pontos só sobre isso. E comentar também como a mídia brasileira, né, transmite isso de uma forma que a gente tem que ter cuidado. Só para dar um panorama para vocês, os Estados Unidos é um país que só tem 2 partidos: republicanos, que são de direita, e demócratas, que são de esquerda. Então, só existem esses 2 lados, né? Hoje em dia, a maioria no Congresso e no Senado são de republicanos, o que facilita um pouco a vida do presidente Trump, que é do Partido Republicano, porque ele consegue ter aprovação maior do que ele precisa para trabalhar, para governar, justamente por ter maioria tanto no Congresso quanto no Senado. Trump fez muitas promessas durante a campanha, muitas promessas, e o que eu acho mais interessante, porque promessa todo político faz, né? Mas o que eu acho, e tenho visto e tenho acompanhado porque eu achei interessante, é que desde a primeira semana que ele começou a trabalhar, ele vem com uma pressa, uma urgência gigante em cumprir promessas, e ele vai cumprindo as promessas e ele vai mostrando, tô cumprindo essa, com tantos dias de governo. É bem interessante isso que ele tá fazendo. Então, ele tá numa velocidade super acelerada, assim, impressionante, cumprindo promessas de campanha. Então, como eu disse, no dia 4 de julho foi finalmente aprovada esse grande pacote de leis, né, chamado The Big Beautiful Bill, né? É um projeto de lei, virou lei já, na verdade, né? E aí algumas coisas que eu queria destacar para vocês, né? Coisas que vão afetar os cidadãos americanos e também os imigrantes, né? Então, por exemplo, uma coisa que é uma coisa positiva para os cidadãos americanos, né? Para nós que vivemos aqui, que pagamos impostos, que é a redução de impostos, né? O corte nos impostos. Então, ele fez cortes em várias áreas. Por exemplo, não há que se pagar impostos sobre gorjeta, sobre hora extra, sobre juros de financiamento de carro. E aí ele foi cortando esses impostos, vários impostos, para beneficiar principalmente a classe média, né? Famílias de classe média. Ele também prometeu reduzir os preços dos alimentos. E isso diretamente eu que sou mãe, que sou dona de casa, que faço as compras, isso assim, diretamente faz diferença no bolso e a gente sente e a gente acompanha, né? Então, no site do G1, que eu vou mostrar aqui para vocês, do dia 3 de julho, um dia antes desse projeto virar lei, o G1 já fez uma reportagem sobre o projeto e entrevistou algumas pessoas, e eles colocam uma foto de Trump, né, junto de várias embalagens de comidas, fazendo uma promessa em 2024, ainda durante a campanha de que ele ia baixar os alimentos, e logo depois ele coloca o seguinte texto: meses depois da promessa, os preços de mantimentos comuns, como suco de laranja, ovos e bacon, estão mais altos do que na mesma época do ano passado. E isso não é verdade. A gente chegou a pagar, nós compramos aqui na nossa casa caixa de 60 ovos, nós chegamos a pagar $29 por uma caixa de 60 ovos. E hoje, você pode checar online no site, por exemplo, do Walmart, a gente paga $13 nessa mesma caixa. Então, sim, está havendo redução? Sim. Já houve redução de tudo? Ainda não. Mas sim, a gente já sente de 29 para 13, já é uma grande diferença, né? Então, já começou sim os cortes de preços dos alimentos. Outra coisa que Trump fez e que tem sido assim bem polêmico é a questão dos cortes no auxílio da alimentação e no seguro de saúde Medicaid, que é um seguro que beneficia, tanto o seguro quanto o auxílio alimentação beneficia pessoas de baixa renda, pessoas que têm família com algum filho com alguma desabilidade, né, alguma deficiência, ou aposentados, e também beneficiava imigrantes ilegais. Então, esse corte que ele está fazendo, a intenção é que esses benefícios não sejam mais
aplicados ou disponibilizados para imigrantes ilegais, e isso vai ter um impacto bem grande. Outra coisa é que, para evitar fraude, assim que ele entrou no governo, no início do ano, ele fez uma grande auditoria e encontrou muita fraude nessa questão dos benefícios sociais, né, que o governo dava. Então, assim, encontrou gente de 300 anos, mais de 200 anos, como se fossem cidadãos vivos, recebendo benefício. Então, a intenção dele é que, para diminuir o número de fraude. Então, por exemplo, uma coisa que vai acontecer, ele vai ter, o beneficiário ele vai ter que fazer uma prova de vida a cada 6 meses. Como a gente tem no Brasil, a prova de vida do INSS. Então, aqui vai ser a cada 6 meses, que vai tornar o processo mais burocrático, mais chato. Não vai ser fácil, mas é uma forma de reduzir fraude. Outra coisa que ele também está propondo nessa lei é que haja uma carga mínima de trabalho de 80 horas mensais. Se você não tem nenhuma deficiência física, você tem que trabalhar pelo menos 80 horas mensais para poder ter direito a esses benefícios. E aí, esse pode ser um trabalho voluntário. Existem algumas opções que são dadas na lei. E como eu falei, essa questão dos imigrantes ilegais não serão mais beneficiados nem pelo auxílio alimentação, nem pelo seguro-saúde. Então, isso vai ser uma diferença muito grande nas famílias que estão aqui ilegalmente e que precisam de ajuda do governo, né? Outra coisa interessante que também já impacta a minha família é que ele aumentou, por exemplo, o crédito fixo por filho na restituição do imposto de renda, né? E o crédito anteriormente era de 2.000 por filho, e ele está subindo esse crédito para $2.200. Então, a gente já vai sentir no bolso, na próxima declaração de imposto de renda, esse retorno desse dinheiro para a gente. Outra coisa que foi, assim, amplamente discutida e que, assim, ele sempre falou que ia fazer, aumentar o destino de recursos para a questão de defesa e segurança nacional. Então, foi um aumento de mais de 150 bilhões de dólares, né, para as forças militares, toda a questão de defesa nacional, o domo de ouro, né, que está sendo implementado, e também para as fronteiras e políticas de imigração. Então, para a construção, para o término da construção do muro, né, que é lá na fronteira com o México, a questão da contratação de mais agentes do ICE, né, que é a agência que atualmente é responsável pela deportação, né, apreensão e deportação de imigrantes ilegais. Então, o recurso que está indo para eles é muito maior, e se a gente já está tendo um número de deportação grande, isso vai aumentar muito. Então, também impacta a questão dos imigrantes ilegais. Então, a Big Beautiful Bill está fazendo todas essas... Tem mais, tem muita coisa, o projeto é enorme, tem muitas coisas, mas esses são alguns itens que, sim, vão afetar negativamente as pessoas que dependem deles. As pessoas que estão fraudando o sistema vão sentir, mas também tem muita coisa beneficiando as famílias americanas, os cidadãos americanos, as famílias de classe média americana. Então, é importante a gente ter essa consciência, a gente saber do que se trata, porque quando a mídia passa isso, e quando passou, e eu acompanhei os jornais, né, da manhã, do meio-dia, da noite, e como eles passam essas informações, é que são projetos loucos, projetos que vão prejudicar muita gente, e praticamente não se fala nas vantagens. Então, é importante a gente ter conhecimento sobre as duas coisas, certo? Para o vídeo não ficar muito grande, hoje eu queria só comentar esses pontos aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem dúvida, comentário, quiserem me mandar mais algum link interessante sobre esse assunto ainda, por favor, comenta aqui embaixo. Eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que vai ter muita coisa legal acontecendo aqui. Por favor, curte o vídeo e compartilha com alguém. Esse vídeo é para vocês compartilharem, discutir, e vamos ver o que a gente pensa, se a gente pensa igual ou não. Vamos bater papo, tá bom? Obrigadão pela atenção de vocês. Tchau!